E aí pessoal, aqui é o Double Lamed e seja bem-vindo ao Nova Gênesis. Acho que todo mundo aqui está sabendo, né, dos ataques terroristas e da guerra que estourou lá em Israel. Então, frente a isso, resolvemos gravar esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos sobre qual o nosso posicionamento e o que um canal de cultura pop tem a ver com isso. A primeira coisa a ser dita é que tem uma quantidade bizarra de pessoas apoiando os ataques do Hamas, dizendo que o Estado de Israel é ilegítimo e tal. Mas, vamos lá, uma injustiça não justifica a outra. Então, esse tipo de argumento, para começo de conversa, é completamente absurdo. Como o próprio patrono máximo aqui do canal, Philip K. Dick, explica no aforismo 42 do Críptica Escritura, aquele que combate o império se torna um império. Ou seja, combater o inimigo com as armas do inimigo apenas te torna o próximo inimigo a ser combatido. Você é assimilado. Isso porque a verdadeira guerra, a guerra essencial, é a guerra da luz contra as trevas, da ordem contra o caos, da sabedoria contra a força. Portanto, aquele que se utiliza da força, principalmente a força que o inimigo está usando para vencer, se torna o inimigo automaticamente. E é por isso que o Philip K. Dick também diz que peixes não portam armas. Esse é o lema da Ripton Society. Peixes aqui se refere aos cristãos ocultos, os aliados de Deus, digamos assim. Estes não vão liderar uma revolução armada para mudar o mundo à força, mas o transformarão pela revelação da sabedoria. Aí você pode ter pensado, pô, o mundo em guerra e os caras falando de Philip K. Dick, um escritor de ficção científica, é uma boa deixa para o que a gente tem para falar nesse vídeo, que é o grande ponto desse vídeo. Veja bem, não é na filosofia, na teologia ou na política, mas na ficção, e principalmente na cultura pop americana, que a sabedoria se manifestou. E se a verdadeira guerra é entre sabedoria e força, então você entende que todas as guerras armadas sempre têm por objetivo acabar com a imaginação. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, em Prometeia, que foi a maior obra de Alan Moore. Pessoas falam de Watchmen, mas não supera Prometeia de forma alguma. Prometeia é a obra máxima dele, dá para dizer que o Watchmen vem em segundo. E nessa obra, que é muito importante aqui para o canal, e a gente vai comentar sobre ela em algum momento, é falada para a personagem principal, quando é mostrado um cenário de guerra, que a guerra ela acontece pela ausência de imaginação. Então, desviar a atenção das pessoas para justamente questões geopolíticas, né, que, como o próprio Mestre Aleph comenta, depois a gente vai deixar o vídeo que ele comenta isso. Pessoas, hoje em dia, todo mundo se sente inteligentão falando essa palavra, comentando sobre assuntos de geopolítica, né? Bom, e filosóficas, e religiosas, etc. Desviando a atenção para esses temas, acontece de a gente não olhar para onde as coisas realmente estão acontecendo, que é na ficção e principalmente, por vários motivos, nos quadrinhos. A gente, claro, já falou aqui muitas vezes, mas a gente sempre vai trazer mais algum elemento sobre o porquê dos quadrinhos. Por que os quadrinhos? Os quadrinhos são uma mídia escolhida por Deus. Então, toda aparente diversidade de pensamentos e posicionamentos políticos / filosóficos podem ser reduzidos ao velho conflito maniqueísta. Evidente, muito mais evidente nos quadrinhos. É um plano de dominação ou de destruição do mundo contra um plano de resgate, assim como se manifesta nos quadrinhos. Principalmente os quadrinhos de super-herói. De fato, a grande mente por trás dos maiores conflitos ao redor do globo, isso é um outro grande ponto que a gente tem para trazer aqui, ele tem apenas um objetivo em mente: a detonação das bombas atômicas. E a Rússia já declarou, já ameaçou o uso das bombas atômicas. E, bom, já citei a Rússia, né? Acontece que a gente está falando justamente de Alexander Dugin, ou Alexander Lukin, um literal vilão de quadrinhos. Na Marvel, ele era um ex-militar da KGB que teve sua consciência fundida ao vilão nazi Caveira Vermelha. Acho que todo mundo conhece, ele chegou a aparecer em filme, né? Então o Norme vai conhecer. O que não é diferente da sua manifestação no nosso mundo, por isso que eu falei Dugin.
já que a sua quarta teoria política nada mais é do que uma fusão do comunismo russo com o fascismo alemão. A gente não está apenas traçando um paralelo entre um filósofo e um personagem. A gente está afirmando que eles são a mesma pessoa. Dugin é o primeiro supervilão a atravessar a quarta parede. É claro que você não precisa acreditar nisso. A gente está plenamente ciente de como soa essa informação. Mas é necessário que ela esteja aí na sua cabeça. Porque o alvo do Dugin não é propriamente o Ocidente. E ele quer destruir o mundo todo por igual, não é só o Ocidente. Mas isso não vai ser possível se ele não destruir a cultura pop do Ocidente antes. Afinal, se ele atravessou, os heróis também podem. E isso arruinaria seus planos, né? Porque a gente sabe que os heróis resolvem as coisas. Da mesma forma que os heróis arruinaram também os planos do seu antecessor, o Bigodinho. Não se engane, não foi o poder bélico dos Estados Unidos que colocou um fim na Segunda Guerra Mundial. Foram os quadrinhos. Os nazis foram derrotados primeiro nos quadrinhos e só depois na matéria. Junto aos corpos dos soldados americanos foram encontrados, recuperados muitos quadrinhos. Isso evidencia que aqueles homens estavam realmente compromissados, com o ideal heróico e viam naqueles amontoados ali de papel e tinta algo que valeria a pena carregar consigo para os seus últimos momentos. Algo muito maior do que a filosofia barata dos alemães. Eles não tinham como perder, os americanos não tinham como perder. Porque o Capitão América e o Superman derrotaram o Hitler antes. E é digno de nota que bastou os quadrinhos serem enfraquecidos por diversas guerras culturais internas aqui do Ocidente, que novos conflitos começaram a pipocar aqui e ali. Coincidência, né? Bom, os heróis venceram a Segunda Guerra Mundial, mas ainda como ficção. Os limites entre ficção e realidade ainda não estavam fracos o bastante para que saltassem para cá e transformassem o mundo definitivamente. Hoje, porém, com as mensagens trazidas por Philip K. Dick e descriptografadas pelo capitão aqui da Ultima Thule, o Aleph Hoffer, isso acaba se tornando uma possibilidade. Veja esse vídeo que vamos deixar no card. O Messias está na sua TV ou no cinema mais próximo, para entender como isso vai acontecer, como isso acontece, qual a mecânica por trás. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você não pode deixar de ver a série de vídeos sobre o Dugin no canal do Mestre Aleph, onde ele expõe do que realmente se trata a filosofia do russo, de forma que ninguém mais pode. Justamente porque Mestre Aleph é um conhecedor do que o Dugin realmente é. Ele responde ao que o Dugin fala na área dele. Porque o Dugin é um ocultista. Antes de tudo, ele é um ocultista. E o Mestre Aleph responde nesta área, porque o Mestre Aleph é um conhecedor das artes ocultas, de ordens, com conhecimento e experiência nessas coisas. Nesse momento, esses vídeos são extremamente necessários, até mesmo como uma autodefesa intelectual e espiritual, para que você consiga evitar a quase infindável rede de informações confusas que pode te conduzir a um caminho nada legal. Então, é isso, galera. Vamos falar sobre essa situação ainda em algum outro momento, e ainda em breve, porque isso diz respeito a todos. Sempre sob o olhar da cultura pop, para que não percamos de vista o que é importante por aqui e o que é realmente importante no mundo e onde a verdadeira guerra é combatida. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.